Dando sequência nos temas da disciplina Máquinas Agrícolas, vamos falar nessa videoaula sobre máquinas para semeadura. Fiz uma divisão aqui nos tópicos, né? A gente vai falar aí brevemente sobre uma pequena introdução, no caso, né? Falar sobre estrutura de funções, sobre os principais mecanismos e elementos das máquinas para semeadura, falar alguns comentários adicionais aí sobre a questão da semeadura direta na palha e fechando com a parte de cálculo da taxa de distribuição, que está junto aí com a regulagem desse tipo de equipamento, ok? Então, pessoal, já de forma mais breve aqui, né, a gente quando faz uma exploração agrícola, né, que a gente decide plantar uma cultura, é lógico que a gente está querendo lucro, né? Então, o objetivo de qualquer exploração agrícola é a obtenção de lucro para quem está envolvido aí nesse processo. E esse lucro na agricultura, como em várias outras áreas, né, não é coisa fácil, não é coisa certeira, né? São vários fatores que podem influenciar. Quais são esses fatores? São desde de clima, né, a questão de mercado, o preço dos insumos que você vai utilizar, às vezes a estratégia de manejo que você utilizou não foi muito adequada, então acaba que você teve uma perda de produtividade, seja por ataque de praga, de doença, com alguma planta que estava em competição, né? Então, todos esses fatores, né, a gente tem que ficar atento, porque eles podem, certamente, vão influenciar na produtividade, ok? E para a gente ter nessa produtividade aí satisfatória, o que é a produtividade, né? Só para a gente fazer um adicional aqui, a produtividade é a produção dividida por área, né? Então, quando a gente tem uma maior produtividade, indica que a gente está sendo mais eficiente no uso do solo, dos recursos e também na atividade toda, né? Então, a produtividade, ela é um indicativo muito forte que a gente está sendo eficiente na atividade. Estamos sendo eficientes no processo produtivo, ok? A gente já sabe que essa produtividade aí vai ser em função de vários fatores, né? Desde solo, clima, radiação solar, fertilidade, água, a tecnologia que você utiliza, o preparo de solo, os recursos genéticos que você emprega e vários outros, ok? Sempre quando a gente fala, né, de produtividade, a gente tem que pensar aí na obtenção do stand ideal. O que é o stand ideal? Stand, dentro da agricultura que a gente está falando, é a população de plantas, né? A quantidade de plantas que nós devemos colocar numa determinada área. Boa parte das vezes isso é remetido aí à questão de plantas por hectare, né? Então você tem uma cultura cuja recomendação é 70 mil plantas por hectare, uma que é 200 mil plantas por hectare, 350 mil plantas por hectare, né? Então cada cultura ela vai apresentar esse valor, né, o valor de stand que otimiza a produtividade, né, e por sua vez o retorno econômico que a cultura pode te dar. Ok? Então, esse gráfico que está projetado aí para vocês é um gráfico bem simples. Se eu não me engano, aqui era a cultura que era alface, alguma coisa assim. Notem que está em 1.000 plantas por acre, né? A unidade aqui de área tá outra, mas não tem problema, ela é derivada também do sistema internacional, né? Mas serve para a gente ter uma ideia. O que que acontece? Às vezes, se eu tenho uma cultura, vamos pensar no milho, né? Se eu tenho uma população de plantas muito baixa, né, o que está acontecendo? Eu poderia colocar mais plantas ali para ter uma maior produção naquela área, ok? Ou seja, aumentar a produtividade, porque a capacidade, né, que aquelas plantas têm para produzir naquele espaço de solo ali, ela é maior. Então, se eu começo a colocar mais plantas, né, naquele metro quadrado, obviamente nós vamos tendo uma maior produtividade, certo? E aqui está falando sobre lucro, né, valor por hectare, valor econômico aqui. Então, vou aumentando a população de plantas, isso é uma coisa até óbvia, né? Quanto mais plantas produzindo, maior será a minha produtividade, ok? Só que existe um limiar, pessoal, essa curva ela tem um ponto de inflexão aqui, né, a partir do qual
nós temos, no caso do gráfico aqui, indicando a redução do valor econômico, redução do lucro, né, dessa exploração, em razão do aumento, né? Se eu continuo aumentando aqui, eu começo a ter queda de produtividade, né? No caso, queda de retorno econômico. Por quê? Porque começa a surgir uma competição dentro da mesma espécie. Então, se você está produzindo soja, né, e coloca muita planta além desse limiar aí, as plantas vão é lógico que elas têm uma demanda, né, e o solo já não vai conseguir suprir aquele volume de solo que elas vão explorar, já não vai ser suficiente para que elas tenham uma produtividade satisfatória. Então, cada planta, né, vai identificar ali uma queda de produção. Cada planta vai produzir menos. Né? Isso, lógico, vai remeter a uma queda de produtividade. Então, dessa forma, é extremamente necessário encontrar, né, qual que é esse ponto, né, a partir de qual população de plantas aqui eu tenho redução da produtividade. Qual que é a população ideal, certo? Vai ser esse ponto de máxima aqui? Ele é o ponto, é lógico que vai produzir mais, né, conforme a gente fez aqui. Só que tem algumas técnicas, né, que a gente pode estimar aqui, que você às vezes tem lá dentro do processo de produção, você colocar mais plantas, mais sementes por hectare, você não vai ter um ganho de produção tão grande. A gente percebe que a inclinação nesse trecho aqui, ela passa a ser menor, né? Então você às vezes está gastando para elevar aqui a população de plantas de 80 para 100, né? Mas esse custo adicional ele não reflete num ganho de produtividade ou então num ganho financeiro, né? Então é importante a gente ter essa noção. Ideia semelhante, provavelmente vocês já viram em termos de fertilização do solo, né? A curva de adubação do solo é bem próximo disso aí, né? Então você tem ali acho que é lei dos incrementos, né, dos mínimos incrementos. Então tem um valor lá, não sei se é 5%, que não adianta você adicionar mais fertilizantes, que o ganho que você tem com isso é muito baixo. Então, pessoal, esse stand ideal, ele deve ser determinado, né, de acordo com a região, de acordo com o clima, com o solo, com a tecnologia que o produtor tem disponível. Então, esse é um ponto aí que a gente deve garantir no processo de semeadura, né? Por que a gente está falando sobre stand aqui? Porque a máquina, né, o processo que vai garantir esse stand é justamente a semeadora, né? Então, independente da tecnologia que você tenha, essa máquina ela vai ser responsável por esse processo, ok? Bom, quando a gente coloca semente no solo, não está pronto não, né? A gente não pode simplesmente contar com esse conceito, né? Fiz a semeadura, coloquei a semente no solo, né? Então, essa semente ela vai ser, na verdade, posicionada no solo. Então, cada cultura vai ter uma demanda específica a respeito desse posicionamento, né? Então, se a gente tem uma semente, a germinação e a emergência serão fundamentais aí para você garantir esse stand adequado de plantas. O que pode influenciar na germinação e na emergência? Vários fatores, né? Desde intrínsecos à própria semente, né? Estou falando ali de qualidade do lote de sementes e também da forma que você colocou isso no campo, né? Da condição em que ela se encontra. Ela está na profundidade correta? Ela está tendo acesso à luz, tem umidade no campo, então são vários fatores, né, que vão influenciar também nessa questão da germinação e da emergência. É, Geralmente, pessoal, a gente tem que buscar o quê? Uma profundidade adequada de semeadura, isso aí vai variar, né, de acordo com a cultura, mas se a gente pegar aí soja, milho, essas culturas vão variar aí de 4 a 6, 7 centímetros, ok? Geralmente está nessa média aí. Então, o que acontece? A gente coloca uma semente muito profunda no solo,
né? Eu coloquei a semente a 10 centímetros. Pode ocorrer, vai ocorrer germinação? Pode ser que ocorra germinação, só que a questão de emergência da planta ela vai ser dificultada. A planta ela vai demorar mais tempo para emergir e para buscar a superfície, né? Então, durante esse tempo aqui, a semente ela está consumindo suas reservas, certo? Até o ponto em que ela começa a fazer fotossíntese, né? Começa a produzir a sua energia. Esse tempo, né, entre germinação e a emergência aqui, ela é importante, porque quanto mais tempo a gente tem que essa semente não emerge, ela fica, desculpa, que a plântula não emerge, né, ela fica à mercê do ataque aqui, ó, tanto de praga como de doenças, né? Então, essa situação ela pode sim prejudicar o stand, né, de plantas e inclusive a seca também, né? Pode, quanto mais tempo que a planta desidrata, a plântula desidrata e pode comprometer o stand inicial. Então, a gente deve considerar isso aí, ó, é um fator importante na semeadura, certo? E existem basicamente três formas de fazer não só a semeadura, como o cultivo também, desculpa, a semeadura, plantio, transplantio, isso aqui já foi mencionado na aula anterior, não vou detalhar mais, mas geralmente em termos de semeadura, né, nós trabalhamos aqui na questão do plano, salvo raras exceções aí de alguma cultura que tenha uma demanda específica aí em relação a essa superfície de distribuição. Para fazer essa semeadura, nós temos aí alguns métodos, né? Então a gente vai falar aí primeiramente sobre distribuição a lanço. No caso, essa semeadura a lanço, pessoal, é uma semeadura que é muito utilizada para sementes miúdas, certo? E nesse caso aqui a gente não tem controle nenhum sobre o posicionamento da semente. A gente tem controle sobre taxa de semeadura. Então nós conseguimos saber, estamos fazendo uma distribuição de 3 quilos por hectare de semente de braquiária. Então a única coisa que você tem, né, de informação é isso, taxa de semeadura. Porque nós não vamos, né, ter como fazer uma distinção em termos de espaçamento de semente, né? A gente não tem, é lógico, nem linhas, nem espaçamento entre sementes ao longo da linha. Então, essa distribuição ela é completamente aleatória, ok? No caso, essa semeadura aí é a mais simples que a gente tem. E no caso, já partindo para a semeadura em linha, né, que é muito utilizada também, a gente pode tirar dois tipos aqui, que é a semeadura de precisão e a semeadura de fluxo contínuo, né? Como diferenciar essas duas? Na semeadura de precisão, nós conseguimos definir, obviamente, as linhas. Então, eu consigo fazer a semeadura do milho com 50 centímetros de espaçamento entre linhas e consigo também controlar o espaçamento entre as sementes ao longo da linha, né? Eu vou fazer uma distribuição de 3 sementes por metro. Então a máquina, o processo, ele já é capaz de fazer essa distinção, ok? Então eu tenho tanto espaçamento entre linhas como espaçamento entre sementes controlados. Quando a gente fala sobre fluxo contínuo, né, qual que é a ideia? A gente tem a possibilidade de definir um espaçamento entre linhas, porém não conseguimos fazer a definição do espaçamento entre as sementes ao longo dessas linhas, né? Por isso que chama fluxo contínuo. A gente tem linhas bem definidas, né? Linhas de semeadura bem definidas, porém ao longo dessa linha a gente não vai controlar o espaçamento entre sementes, né? Na verdade, a gente define apenas a taxa de distribuição. Então, falar, que usa isso aqui, né? Geralmente semente graúda, a gente fica aqui na parte de precisão, né? Semente graúda só para a gente ter aí a questão de soja, milho, feijão, ok? E as sementes miúdas aqui a gente pode colocar num grande grupo aí as gramíneas, com exceção do milho, ok? Então nesse caso aqui, o que a gente vai falar? Vamos fazer um plantio aqui com 17 gramas por metro, né? No caso aqui, pensando talvez em trigo, arroz,
Então você vai ter a possibilidade, você vai ter um valor médio aqui, né, de taxa de distribuição, mas não vai ter como controlar esses valores dentro da própria linha, né? Então que fique claro, né, nesse ponto aqui, só basicamente essa distinção, né, de semeadura a lanço, semeadura de precisão e a semeadura de fluxo contínuo. Uma coisa que a gente já tem trabalhado, né, trabalhamos na aula anterior, em aulas anteriores, né, que é a questão da estrutura de funções. Para a gente ter uma ideia global, né, do que a máquina faz, fica bem mais simples proporcionar uma divisão. Vamos dividir ela em processos, né, o que que ela faz. Então, nesse caso aqui, né, isso aqui não é novidade, mas vamos passar um pouco mais rápido aqui. No caso, essa estrutura de funções ela vai apresentar o fluxo de sinais, fluxo de energia e de material, né, dessas máquinas para semeador. No caso, o material aí, ele será a semente, né? Então, qual que é a função global? A função global é semear. No final desse processo, nós queremos, né, que a semeadura seja feita, ou seja, a semente esteja posicionada no solo da forma que é necessário, ok? Então, para obter essa função global, né, colocar, posicionar essa semente no solo, é necessário, né, que funções principais, né, subfunções sejam executadas, né, para garantir isso aí, né? Então, no caso, a gente tem aqui alguns processos, né, algumas funções principais que eu vou listar com vocês. Bom, a questão de armazenar semente, a máquina ela tem que ter um reservatório, né, para que seja possível ganhar até autonomia, né? Então você abastece um reservatório e fica com ele ali durante um tempo, fazendo a operação e lógico, né, quando ele precisa, você deve reabastecê-lo, porque senão a máquina não vai semear mais. Então esse reservatório ele vai alimentar um mecanismo responsável por fazer a dosagem das sementes, né? Então, o dosador é um ponto-chave, né? Porque o dosador é que vai garantir eficiência, ele é o cara que a gente tem que ter cuidado na hora de regular, porque ele que vai mandar na operação, né? Então, após a semente estar dosada, eu vou ter que ter um recurso que faz a transferência desse material, né, dessas sementes, para um processo que vai fazer a distribuição e depois aqui o posicionamento, né? Ou seja, a semente ela vai ser posicionada no solo. Notem que ao mesmo tempo aqui, né, antes desse processo de posicionar, já tinha sido efetuado um processo antes, ó, que é a questão da abertura do sulco, né? Então, um sulco ele deve previamente estar aberto, né, e esse posicionamento vai ocorrer dentro desse sulco, né, que foi previamente aberto e modelado por um mecanismo ou elemento qualquer. E depois desse posicionamento, nós temos aqui a questão da cobertura do sulco, né? Eu tenho um elemento, um mecanismo que vai ser responsável por fechar esse sulco. Após essa função aí ser executada, a semeadura está ok, né? Então a máquina, para efetuar, né, para chegar da esquerda para a direita, ela fez todos esses processos aqui, ok? Assim como foi comentado em aulas anteriores, nós podemos, isso aqui é uma estrutura de função geral, né, pessoal? A gente pode não ter alguma dessas funções aqui, dessas subfunções, né? Por quê? Eu posso ter uma semeadura a lanço? Ok. Nesse caso, a semeadura a lanço, a gente não vai ter abertura de sulco, né? Se faz o que? Uma distribuição acima da superfície do solo e depois a parte de cobertura das sementes ela é efetuada, né, efetuada por às vezes um revolvimento de solo, uma grade fechada, e nesses casos aí, né, a gente não envolve a abertura do sulco. Posso ter alguma máquina que tenha um processo a mais? Pode. Igual no caso aqui, se eu pensar numa semeadora dessas mais simples, né, após a dosagem, nós temos basicamente a distribuição, né, eu não preciso ter a transferência. Então, isso aqui é uma coisa interessante,
certo? Essa estrutura de funções ela serve para dar um geral sobre o funcionamento desses equipamentos, certo? Então, só para reforçar, a gente pode ter processos a mais ou inclusive ter processos a menos, dependendo do equipamento, ok? Só para exemplificar, hoje no Brasil está muito comum, não só no Brasil, né? Mas agora a gente tem observado aqui no Brasil uma tendência aí de ter máquinas para semeadura maiores, né? A gente está falando aí de máquinas com 64 linhas, né? Então são máquinas aí muito, muito grandes. E no caso, ela tem um processo interessante, a mais do que esse que foi apresentado aqui, que é a alimentação. Então a gente tem um reservatório central de sementes. Esse reservatório central geralmente ele trabalha com uma pressão positiva, né, no caso um efeito pneumático positivo, que faz com que essas sementes sejam transferidas para o mecanismo dosador. Então, no caso, é um outro processo de transferência de material aqui, certo? Então, eu teria um processo adicional aqui entre armazenamento e dosagem, certo? Do jeito que está aqui a transferência, né? Tá aqui nesse ponto, mas eu poderia tê-la aqui antes também. Isso não tem problema, certo? Então, basicamente, os processos funcionais que nós vamos tratar aqui nessa aula estão representados aí nessa figura, né? Da esquerda para a direita, nós temos aqui a questão da modelagem do sulco, né? Tanto a abertura como a modelagem do... Aqui, deu uma pane. Temos a abertura e a modelagem do sulco, certo? Nesses dois primeiros aqui. Aqui a gente já consegue identificar a semente posicionada no solo. Aqui nessa próxima etapa, o fechamento, né? E a compactação no entorno da semente. Né? Talvez tenha ficado faltando até, deixa eu voltar aqui para conferir. Faltou aqui a leve compactação. Então, pessoal, essa compactação é necessária para reduzir os espaços porosos no solo aqui em torno da semente, né? Por que que a gente tem que tirar esses espaços? Porque um espaço, né, uma lacuna ali no solo, ele vai prejudicar a condutividade hidráulica. E no caso, se a água não chega na semente, não chega mais nada, né? Não chega nutriente, não chega mais nenhum elemento aí essencial que é necessário para esse desenvolvimento, ok? Então, nós vamos analisar daqui para frente de acordo com esses processos funcionais. Nós vamos ver o que é utilizado para abertura e modelagem de suco, vamos ver aí sobre mecanismos dosadores, vamos ver sobre condução e deposição de sementes, vamos falar sobre fechamento do sulco e também os elementos, né, que são responsáveis aí pela compactação. Começando aí pela questão dos mecanismos e elementos que são utilizados para a abertura do sulco. Nós temos um que é popularmente conhecido como botinha, né, que na verdade é uma haste sulcadora. Essa haste ela se assemelha muito a uma haste de um escarificador, certo? Só que ela é bem fininha. Nós estamos falando ali, às vezes, de 2 a 3 centímetros de largura, né? Então, essa ponteira aqui, especialmente, ela vai ter uma largura bem pequena, certo? Comparado com o escarificador, né? O que que acontece? Nós temos uma haste rígida, certo? Essa haste ela vai ter uma ponteira, essa ponteira é substituível, né? Que na medida que ela desgasta, você deve fazer a troca. E esses recursos aqui, essa montagem é muito utilizada em semeadoras em linhas de precisão, certo? Após a dosagem, geralmente o mecanismo dosador ele já vai posicionado logo acima dessa região e no caso aqui nós temos o posicionamento aqui, ó, do fertilizante, né? Então boa parte das semeadoras adubadoras elas utilizam desse mecanismo, né, da botinha para fazer a abertura do sulco onde ocorre a deposição do fertilizante. Mas é lógico, né, que na sequência, em cima desse mesmo sulco, vai ser feita a deposição da semente, ok?
Então, nesses casos, se utiliza isso aí para fazer a deposição do fertilizante e nós percebemos aqui atrás a presença do tubo condutor, ou seja, aqui é feita a abertura do sulco e logo atrás aqui o adubo ele vai ser posicionado no solo. A gente sabe que o adubo ele precisa ser posicionado um pouco mais abaixo da semente, deslocado lateralmente, então isso é uma característica também, certo? E esse mecanismo, né, esse sistema, que essa haste sulcadora, essa botinha, ela vai posicionada geralmente no mecanismo pivotado. O que esse mecanismo tem por função? Né? Ele consegue absorver imperfeições do terreno. Então, você vai passar por uma ondulação, esse mecanismo ele consegue acompanhar. A gente percebe que ele é um mecanismo pivotado e tem a presença de uma mola aqui. Então, essa mola, na medida que você coloca tensão nela aqui, ela tende a apertar o mecanismo, né, de abertura de sulco no solo e aumentar a sua profundidade. Né? Então, é uma forma, inclusive, de ajustar esse parâmetro, ajustar a profundidade de deposição. Então, aqui é um ponto-chave. É lógico que isso aqui é uma mola porque, eventualmente, essa haste ela pode estar sujeita a algumas situações de excesso de carga, né? Você pegou um toco, pegou uma pedra, pegou uma região mais compactada, então essa mola ela vai absorver. Como que é feito isso, né? Só ter uma vista lateral aqui que facilita, né? Então você pegou uma parte mais dura do terreno ou a haste ela tem uma tendência em aprofundar mais, essa mola ela vai ser comprimida. Né? Então, de acordo com o que você colocou aqui previamente de estado de compreensão, né? Não sei se é assim que fala, mas ela vai ser comprimida aqui e ajustar a profundidade que é necessária, ok? Aqui tem um outro detalhe, né, do tubo condutor logo depois da haste sulcadora, e é basicamente isso que funciona, né? Então, a mola presente nesse mecanismo ela vai ter a função de absorver esses impactos, né, que eventualmente vão surgir durante o trabalho, e também a função de regular e manter essa profundidade adequada no caso de distribuição do fertilizante. Né? No caso, a gente está pensando aqui de uma máquina denominada já semeadora adubadora. Ok? Um outro elemento também muito interessante aí, que no caso já pode ser utilizado não só para semente, mas também para adubo, que é a questão do disco duplo. Esses discos duplos, né, eles são amplamente utilizados aí nas semeaduras de precisão e têm a função de fazer a abertura e a modelagem do sulco, tanto para deposição de fertilizante como para deposição de sementes, né? Esses discos, eles são chamados também de discos duplos defasados, porque ele tem uma característica interessante, que geralmente esses discos eles podem apresentar diâmetros diferentes, certo? Esse disco aqui tem um diâmetro, o disco que está do outro lado aqui ele vai ter outro diâmetro, e eles são montados em eixos que são excêntricos. Então, o eixo desse lado aqui, ele está numa orientação um pouco diferente, ele não está alinhado com o eixo do outro disco. Isso por quê? Porque esse arranjo ele faz com que esse disco aqui, né, ele fique ligeiramente à frente do outro. Ó. Então, é lógico que o ângulo aqui tá em excesso, né, pessoal? Mas só para a gente ter ideia, né? Então, esse arranjo dos discos, ele faz com que essa ponta aqui ela fique fechada. Ó. Então, isso aqui vai evitar a entrada de solo entre os discos. Se os discos fossem do mesmo tamanho, a gente acaba que teria uma abertura aqui que iria comprometer a eficiência de abertura do sulco, né? Iria entrar solo aqui entre os dois discos, ok? Então, esse disco duplo ele tem essa função, né? Tem essa montagem aí para ser mais eficiente no processo de abertura e modelagem. Da mesma forma, né, a gente identifica aqui a presença do tubo condutor logo depois, né, então o sulco ele é formado e aqui ocorre a deposição da semente ou então do adubo, ok? Numa outra vista que a gente consegue ter
perceber mais facilmente a presença do condutor. Então, os dois discos fazem a abertura e modelagem do sulco e o condutor ele conduz aqui o adubo ou semente já nesse sulco que foi previamente aberto, né? Então, no caso aí, a gente tem a montagem desse sistema, desse disco duplo, no sistema pivotado, ok? Existe só esse sistema pivotado aqui? Não, existe um outro que é mais interessante, só que ele é mais utilizado para a parte de distribuição de sementes, pessoal. Né? Esse mecanismo aqui, pantográfico, a gente fala pantográfico, é um pivotado, ele dá uma maior resistência. Então, se eu tenho que segurar a profundidade, se eu quero aprofundar um pouquinho mais, esse mecanismo aqui, ele é mais bem utilizado dessa forma. Agora, quanto eu tenho, no caso aí, uma deposição de sementes, né, que a profundidade, geralmente, ela é uma profundidade menor, e eu não tenho muito essa necessidade de aprofundar, nós temos um mecanismo chamado aí de mecanismo pantográfico. Esse mecanismo pantográfico é basicamente um elemento aí de 4 barras, né, um mecanismo de 4 barras, e a função dele é acompanhar o terreno. Então, as ondulações que vão surgir no terreno, nós teremos aí a questão do acompanhamento. Esse mecanismo vai acompanhar a declividade. Ó. Então, aqui tem um exemplo disso, né? A máquina está aqui numa posição, esse mecanismo, né, ele vai, sempre ele está fixado aqui, né, pessoal? Fixado nesse ponto, ó, e fixado aqui também. Então, ele consegue, né, no caso, o disco duplo defasado aqui, que está fazendo a abertura de sulco, ele consegue mudar a sua altura, né? Ele consegue ir para cima e para baixo sem mudar a sua orientação. Ele fica sempre na posição correta de trabalho e não é interrompido, né? Mantém a mesma profundidade em qualquer situação, ok? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que o relevo do Brasil varia muito, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Aproveitar para mostrar não só o pantográfico, né? Olha o pantográfico aqui trabalhando, né? Então essa aqui já é uma semeadora adubadora, que nós temos aqui a questão da semente, né? Desculpa, do fertilizante aqui na frente, a semente ela está aqui atrás. E aqui, no caso, cada parte branca dessa aqui é o mecanismo dosador de semente, e aqui esse mecanismo ele está associado, aqui está montado num sistema pantográfico. Aqui é um disco duplo defasado, certo? E a gente percebe que esse pantográfico ele vai permitir, ó, a máquina está passando em cima de um terraço, né? Então todas essas ondulações aqui elas vão ser absorvidas por esse mecanismo. Ó. E esse aqui ele já está numa posição diferente do que esses aqui na parte central. Ó. Então essa é uma grande vantagem do mecanismo pantográfico. Agora aqui na frente, ó, deixa eu apagar essa... Agora aqui na frente a gente já tem a presença do mecanismo pivotado. Ó. No caso, nós temos a botinha que está fazendo a abertura do sulco para a deposição do fertilizante. Então esse arranjo é muito comum nas máquinas. Né? A gente tem um sistema pivotado aqui em termos de mecanismo, né, de suporte para a abertura do sulco para fertilizante, e aqui atrás há um mecanismo pantográfico para a questão do suporte do mecanismo de abertura de sulco para semente, ok? Então esse é um sistema aí, são os dois sistemas mais utilizados, né, pessoal, em termos de plantio e de sementes graúdas, no caso a botinha e o disco duplo defasado, e eu vou falar aqui com vocês um outro que é ainda muito comum, né, em algumas situações, que é a questão do sulcador. Esse sulcador ele já é um elemento fixo, né, assim como a haste sulcadora, só que ele é utilizado em sistemas de plantio convencional. Então você deseja abrir um sulco, ele é como se fosse uma enxada mesmo, uma haste sulcadora da forma que vocês viram lá na parte de preparo de solo, ok? Então isso aqui não é utilizado em sistema de plantio direto, fica restrito a situações onde o solo é mobilizado.
Agora nós vamos falar sobre os mecanismos dosadores de semente, né? Que a gente vai, a gente na verdade já viu alguns desses aqui na aula sobre dosadores de fertilizante, né? Inclusive lá na oportunidade eu comentei sobre esse fato que a gente iria vê-los novamente, né? E vamos começar aqui falando sobre o mecanismo gravitacional. Isso aqui, na verdade, é um dosador por orifício, pessoal. A forma mais simples de dosar qualquer coisa é por meio de um orifício, né? Então, eu costumo dar um exemplo, né? Se você chega na sala de aula e está com um monte de bala na mão, e os colegas vêm pegar de você, geralmente a gente fecha a mão o máximo possível, né, para evitar que o pessoal pegue. Se a gente coloca a mão toda aberta, no instantinho a gente fica sem bala, né? Então a forma mais simples de dosar é por meio da variação de um orifício de saída, né? Variação da seção de um orifício de saída. Então esse mecanismo que a gente chama de gravitacional é basicamente baseado nesse sistema, né? Então a gente vai controlar a saída de um orifício dosador. Conforme já apresentado anteriormente para vocês, esse dosador ele é constituído, né, de um coxo, geralmente uma moega, onde nós temos na parte de baixo, né, uma série de orifícios de saída. Esses orifícios eles podem ser circulares, podem ser oblongos, podem ser de seção quadrada também. E logo acima dessas saídas é necessário que a gente tenha um mecanismo que faça a agitação das sementes, né? Por quê? Porque isso é necessário para garantir um fluxo uniforme de sementes. Às vezes as sementes elas podem ficar aglomeradas em determinado ponto e isso eventualmente prejudicar a dosagem. Então esse agitador é necessário por causa disso. Essa equação que está ajustada aí para vocês, está projetada, é uma equação que permite estimar a vazão do dosador. Lá na parte de distribuição de fertilizante corretivo já falamos sobre a questão aí da vazão, né? Se eu tenho a vazão e conheço a velocidade, nós podemos calcular a taxa de distribuição. Então, nesse caso aqui, a gente tem, vamos imaginar, né, 1 litro por segundo dividido por 1 metro por segundo. Então, tem a distribuição aí de 1 litro de semente por metro. Então, a taxa de semeadura é dependente aí dessa questão da vazão, né? Basicamente, o que a gente varia é isso. Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação para estimar a vazão desse orifício dosador. No caso, esse ajuste está falando aqui em litros por segundo, né? A gente está pensando em sementes miúdas, e nós precisamos conhecer alguns fatores aqui. Primeiramente, esse AN, ele é a área líquida do orifício. O que seria essa área líquida do orifício? É a área que efetivamente, pessoal, vai servir como saída para as sementes, né? Como estimar isso aí? Aliás, vamos primeiramente caracterizar melhor isso, né? Porque um orifício circular, eu acho que eu estou fazendo aproximado aqui, se ele tem aqui, ele limpo, né? Ele tem um diâmetro tal aqui, só que na medida que a semente começa a passar, ela faz um efeito de bordadura aqui, ó, né? Isso faz com que o diâmetro efetivo, né, a área que efetivamente contribui para a vazão da semente, ela seja menor do que esse valor inicial, certo? Então a gente precisa estimar isso aí. E para fazer essa estimativa, tem esses fatores aqui, ó, né? O que é esse AN? A gente já sabe que é a área líquida do orifício, a gente precisa saber o A' e o B'. O que é o A' e o B'? Para calcular, no caso aí, desse sistema, a gente precisa conhecer o tamanho aí das sementes, né? Só que no caso, antes aqui, quando a gente não tem o diâmetro que ele é retangular, né? No caso, a gente precisa fazer essa modificação. Se a gente tem um orifício de seção quadrada, a gente precisa conhecer as dimensões desse orifício de seção retangular. Deixa eu apagar aqui. No caso, esse A' ele vai ser o seguinte.
A' vai ser igual a A menos K e D, né? Beleza, o que é A? O A' vai ser um valor corrigido de comprimento desse orifício, né? Então, a gente está pensando num orifício de seção retangular e nós temos o comprimento desse orifício é A e a largura dele será B, ok? Para calcular esse valor corrigido de comprimento, né, a gente precisa conhecer o comprimento inicial e esses valores de K e D. O que é K? Geralmente se utiliza aqui uma constante de 1,4. Então, o valor 1,4 e no caso, esse valor de D aqui, ele é o diâmetro da semente, é o tamanho da semente, ok? Então, nós precisamos conhecer esses dois parâmetros aqui. Ficou faltando tamanho. Então, no caso, fazendo essa correção, a gente consegue chegar a calcular o A' e o B' é a mesma coisa, né? Nós vamos partir da largura inicial menos K, que nós sabemos que é a constante 1,4, vezes D. Então, com isso, a gente calcula o A' e calcula o B', e com isso nós vamos corrigir a área, nós vamos chegar na área líquida do orifício, ok? Da mesma forma, nós precisamos calcular, né, essa equação aqui, ela leva em consideração o diâmetro hidráulico do orifício, que também precisa dessas dimensões do orifício, ok? No caso aqui, ó, nós temos essa equação que é 0,5 vezes A' vezes B' dividido por A' mais B'. Né? Então, fazendo isso aqui, nós vamos estimar por orifício de seção retangular. Agora, quando o orifício ele é circular, né, fica mais fácil, porque basicamente a gente vai entrar com a área líquida do orifício vai ser igual à área mesmo, né, circular. No caso aqui, a gente não vai precisar fazer nenhuma correção, porém, é necessário calcular o diâmetro hidráulico do orifício. Né? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o diâmetro do orifício, o diâmetro original ali, menos K vezes D, certo? Então, essa correção é necessária para casos aí em que temos o diâmetro, a saída seja circular. Quando a gente está falando aqui esse mecanismo aqui chama é o cilindro canelado, né? Só para a gente fazer uma revisão de como ele funciona, pessoal. A gente tem um rotor que tem reentrantes aqui, que são as chamadas canelas, né? E esse rotor aqui a gente consegue modificar a posição dele no interior do reservatório de sementes. Então ele trabalha de forma rotativa e a cada revolução ele vai aprisionar uma quantidade de sementes, né, em cada uma dessas reentrâncias, em cada uma dessas canelas. Quando ele parte, né, essa canela chega aqui na parte de baixo, ela libera a semente para ser depositada no solo. A gente consegue, né, variar essa posição, eu consigo modificar a posição do rotor aqui dentro, de forma que eu consigo variar esse volume de cada uma dessas canelas aqui. Então, eu consigo pegar mais ou menos material. A forma de descobrir a vazão disso aqui, de estimar a vazão, ela é muito simples, né? A gente consegue basicamente saber, vai ser o quê? Só fazendo um direto aqui, né? Vai ser o número de canelas, vezes o volume de cada uma delas, vezes a rotação, a gente sabe a taxa de entrega, né? Existem alguns fatores que são utilizados aí para fazer a correção, né? Então vamos aqui para essa equação. O que é o VC? V subíndice C. É o volume de cada uma dessas células aqui. Esse valor aqui é o número de células, né, que a gente tem no rotor. O N é o valor de rotação em RPM, né, conforme a equação está ajustada. E esse eta D aqui é o valor de eficiência do dosador. A gente sabe que os mecanismos não funcionam com 100% de eficiência, né? Então é necessário corrigir isso aí em razão
da característica operacional, certo? Então, conhecendo esses valores, a gente consegue estimar a vazão desse mecanismo dosador. Passando aqui para um outro também que já foi apresentado para vocês, né, sem detalhar muito, esse aqui é um dosador do tipo rotor vertical. É basicamente a mesma ideia do cilindro canelado, só que aqui nós não temos possibilidade de fazer alteração do volume dessas células, né? As células elas têm volume fixo. Então, nesse caso aqui, o ajuste ele é a mesma coisa, a gente percebe que a equação é a mesma, né? Eu preciso conhecer o volume de cada uma dessas células e fazer dessa forma estimativa, né? O volume de cada uma das células vezes o número de células, vezes a rotação, vezes a eficiência, no caso aqui, para sair nessas unidades, dividido por 60 mil, certo? Então, a gente tem aqui um valor de litros por segundo. Agora, o próximo aqui não foi apresentado anteriormente para vocês, né? Porque ele já é mais específico para a questão aí das sementes, que é o disco horizontal perfurado. Esse disco horizontal perfurado, ele trabalha deitado, né, na horizontal, conforme o nome indica. Ele vai ter uma base. Essa base, ela vai ter um orifício de saída, certo? Acima da base, no caso aqui já na montagem do mecanismo dosador, nós teremos aqui a presença do anel. Esse anel ele faz como se fosse uma base de trabalho adicional para o disco, né? E esse anel ele também tem um orifício de saída. Esse orifício de saída do dosador ele vai comunicar diretamente com esse orifício aqui de baixo. Ó. E acima desse anel nós teremos aqui o posicionamento do disco de fato, ok? Então essa base que foi mencionada para vocês aqui, ela é uma base que geralmente é confeccionada em ferro fundido, isso aí fica preso lá na semeadora, certo? Faz parte integrante da semeadora. E no caso, o anel e o disco são peças aí substituíveis. Nós vamos trocá-los de acordo com a exigência da semente, né, do tamanho e da geometria da semente, ok? Então, esse disco perfurado aqui, ele vai funcionar basicamente dessa forma. Todo esse disco aqui, né, esse conjunto, no caso só o disco, pessoal, me desculpem, ele é acionado mecanicamente, certo? Então, ele tem rotação. Na medida que esse disco rotaciona, ele vai, no caso aqui ele está trabalhando em cima de ele está na base do reservatório de semente, né? Então acima do disco tem uma coluna de sementes. Às vezes essa coluna ela não chega diretamente, mas as sementes têm acesso a esse disco aqui. Então na medida que esse disco rotaciona, cada uma dessas células vai aprisionar uma semente, né? Então a semente, por gravidade, ela entra nesse furo que o disco apresenta aqui, ok? Então, quando isso ocorre, a semente ela fica individualizada e na medida que o disco continua seu processo de rotação, esse furo ele vai chegar aqui no furo que está no anel, né? Então, nesse caso, a semente será liberada. Então, essa semente vai passar por esse orifício e passar pelo orifício também da base e ser depositada, né, ser transferida para um tubo condutor que vai fazer a deposição e o posicionamento dessa semente no solo. Ok? Então, basicamente esse é o funcionamento do disco horizontal perfurado. Eu comentei com vocês, cada semente ela vai ter uma demanda aí em termos de disco, né? Quando eu vou trocar a cultura que eu estou fazendo ali, eu tenho que trocar o disco também, né? Então no mercado a gente acha vários tipos de disco e cada um aí representando, né? Às vezes não só quando eu vou trocar a cultura, né? Mas às vezes para uma mesma cultura eu tenho sementes que têm dimensões, né? Que tem geometria diferenciada. Então eu tenho que sempre ajustar esse disco a essa semente que eu estou trabalhando, ok? No caso, para a gente saber fazer uma estimativa da vazão desse dosador, também é muito simples, né? A gente tem que imaginar que se eu tenho um disco que tem 60 furos, uma volta completa, teoricamente esse disco ele tem que deixar cair 60 sementes, né? Isso aí a gente está assumindo 100%
de eficiência. Porém, a gente sabe que nenhum mecanismo é perfeito, né? A gente tem aí que entrar com valor de eficiência. Então, a estimativa fica basicamente, né, conhecendo seu número de células do disco e conhecendo sua rotação, né, multiplicado por um fator de eficiência. Geralmente, isso aí vai depender muito da máquina, do disco e tudo, mas a gente tem que tentar trabalhar aí, considera-se aí acima de 92%, acima de 93%, que é uma eficiência boa. Então isso aí permite, né? O microfone caiu aqui. Isso aí permite a gente estimar a vazão de sementes desse dosador. Perfeito? Bom, existe um outro tipo de dosador que é bem interessante, que é o dosador pneumático, né? Esse dosador, ele geralmente trabalha o disco, ele é também baseado num disco perfurado, e esse disco perfurado ele trabalha na horizontal, ok? É um disco também acionado mecanicamente, né? Tem rotação, então as sementes ficam posicionadas dentro de um reservatório e elas têm acesso a essa galeria aqui onde é feito, né, o posicionamento do disco. Então esse disco aqui, ó, ele trabalha girando, né, da mesma forma que o exemplo anterior, e nós temos aqui uma posição de saída. O que basicamente ocorre nesse disco? Pessoal, esse disco aqui ele trabalha conforme o nome já indica, né, ele trabalha por efeito aí de ar, né, pneumático, e pode ser tanto de pressão positiva ou pressão negativa. Boa parte dos mecanismos, né, que equipam as máquinas de hoje em dia aí, elas são baseados no vácuo, né? Então aqui tem uma vista explodida aí do dosador que ela representa o seguinte: ó, o disco está montado aqui, e onde nós temos a presença dos orifícios, né, do disco, essa parte comunica com uma galeria pressurizada, certo? No caso, o vácuo ele chega por meio dessa galeria aqui, ó, ok? Então essa galeria ela está em contato direto com esses orifícios. Então, na medida que esse disco rotaciona, né, ele chega nesse ponto aqui. Vamos voltar aqui, ó. O vácuo, vamos supor que esse disco esteja rotacionando aqui, só para a gente padronizar, que esse disco esteja rotacionando no sentido horário, ok? Então, vai ocorrer o seguinte, ó. Quando o disco, né, os furos passam nessa seção aqui, eles começam a ficar sob a influência dessa pressão negativa, certo? E no caso, essa pressão negativa multiplicada pela área de cada orifício desse aqui vai gerar uma força, né? Pressão vezes área é uma força. Então, essa força de captura vai fazer com que as sementes fiquem aderidas a cada um desses pequenos furos aqui. Então, aqui está uma diferença básica entre o mecanismo de disco horizontal perfurado e o mecanismo pneumático, né? O disco, ele tem furos que, no caso, não vão ser suficientes para caber uma semente em cada furo, né? Não existe necessidade disso aí, porque as sementes elas vão ficar apenas aderidas a esse furo. Okay? Então, uma diferença básica aí desse mecanismo dosador, certo? Então, a massa de sementes está aqui. Quando chega nesse ponto, essas sementes são aprisionadas aí por essa força de captura. E nesse ponto aqui, pessoal, ocorre a seção do vácuo, né? Então, essa galeria pressurizada aqui, ela não faz uma volta completa, não. Em determinado ponto aqui, ela termina, e quando ela termina, é lógico que termina o vácuo também. E nessa situação, a semente será liberada para cair, né? Ela vai cair por gravidade, onde está a presença aí de um tubo dosador, um tubo condutor, me desculpem. Então, nesse ponto aqui, a semente ela perde, né, a influência desse vácuo, perde aquela força de captura e é liberada para cair no solo, ok? Então, ela geralmente cai no tubo condutor e cai no solo. Então, esse dosador é um dosador bem interessante, né, porque ele é um dosador bem preciso, ok? E nós temos aí umas características que são interessantes de serem comentadas. Por exemplo, esse dosador ele não produz tanto dano mecânico, né? O potencial de dano mecânico causado por ele é menor
do que aquele mecanismo de disco horizontal perfurado. Por quê? Porque o vácuo ele pega de uma forma mais suave essa semente, ok? No mecanismo dosador comum, né, existe muita questão de impacto, muita compressão, muito atrito ali entre o mecanismo e a semente, né? Então isso pode ocasionar quebra de semente e prejudicar a germinação. Agora, no caso do pneumático, não existe, né? O contato ali, o atrito, a compressão, a fricção é mínima. Então ele produz, né, menos danos às sementes, ok? E outra característica que é interessante é que não existe muita necessidade de a gente ficar substituindo discos, né? Se eu estou plantando soja, por exemplo, eu falo com certeza aí que não vai ser necessário a gente ficar trocando muito o disco, né? A não ser que o tamanho da semente varie demais. Então, basicamente seria essa ideia, né? Eu não fico tão preso à questão da substituição dos discos como fico no caso do dosador de disco horizontal perfurado, ok? No caso, aqui já tem um outro dosador, que é o dosador do tipo correia perfurada. Aqui eu já vou passar um pouco mais rápido, pessoal, porque são dosadores aí que não são muito comuns hoje em dia, certo? Mas a ideia desse mecanismo aqui é basicamente a do disco horizontal perfurado. Nós temos, no caso, só a diferença que o disco ele passa a ser uma correia flexível que apresenta furações que vão permitir o aprisionamento das sementes. Então essa correia ela gira por dentro da massa de sementes e nesse processo aí cada um dos furos em princípio, deve receber uma semente. Em determinado ponto, essas sementes são liberadas para serem depositadas no solo. Então, a gente está vendo aqui um mecanismo, aqui está o reservatório, né? Esse reservatório vai alimentando uma câmara de dosagem aqui, e essa correia, ela trabalha rotacionando aqui dentro e vai aprisionando. A gente percebe que aqui já são duas fileiras de furos, ó. Então essa correia aprisiona a semente e na medida que chega aqui nesse ponto, a semente ela é liberada para cair até no solo. Então é um mecanismo aí interessante, né, mas que a gente não vê muito aqui no Brasil hoje em dia. Talvez para hortaliças, alguma coisa assim, a gente ainda pode encontrar, mas para a parte de grãos já não tem tanto. Outro mecanismo também, que quando foi lançado fez um certo sucesso, acho que a Tatu Marquesan tinha uma PST-3 lá dela, equipada com isso aqui, que é o tal do mecanismo de dedo prensor. Esse mecanismo, ele, assim como o pneumático, o disco, né, ele trabalha na horizontal, não é bem um disco, pessoal, é um mecanismo, né, que aqui é o seguinte, ó, cada um desses itens aqui são os chamados dedos. E esse dedo aqui, na verdade, esse conjunto de dedos, ele trabalha aqui internamente, tem um mecanismo Kame seguidor, que faz com que esses dedos sejam abertos na medida que ele chega aqui, ó, certo? Ele trabalha aqui no sentido horário, do jeito que ele está aqui para nós. Então, na medida que ele chega nesse ponto aqui, esses dedos vão se abrir. Quando esse dedo entra na massa de grão, de sementes, o mecanismo faz o que? Ele fecha esse dedo. Então, em princípio, né, teoricamente, ficou uma semente aprisionada por esse dedo, né? E essa semente justamente é a que está sendo conduzida aqui para cima, ok? Em determinado ponto do movimento existe uma abertura. Então, nessa abertura será lançada a semente. Então, aquele dedo que está com pressão ali, né? Ele vai empurrar a semente para fora e ela vai cair pelo tubo condutor. Okay? É um mecanismo interessante, só que ele tem aí uma demanda de velocidade, né? Que são velocidades mais baixas, é uma rotação mais baixa. Isso aí, né, essa demanda vai inviabilizar o uso desse tipo de dosador para a questão de soja, por exemplo, né, que o disco geralmente gira um pouquinho mais rápido, ou até mesmo para velocidade, né? Nós temos uma tendência aí das máquinas, dentro das limitações, né, elas trabalharem sempre na maior velocidade possível. Hoje a gente tem semeadora no mercado aí que trabalha a 16 km por hora, né, tem tecnologia para trabalhar isso. Mas está aí representado para vocês o mecanismo de dedos prensores.
Um outro interessante aqui, só para fazer uma menção mesmo, é o cilindro vertical perfurado. Mais uma vez aqui, a furação ela vai servir para aprisionar sementes. A gente percebe que é um cilindro, e na face externa, esse cilindro tem aqui a presença das furações. A ideia é basicamente a mesma que foi mencionada no disco horizontal rotativo e também na parte de correia perfurada, né? Esse cilindro ele fica em contato com a massa de sementes e cada uma das sementes vai ficar aprisionada em uma dessas reentrâncias, né? Quando esse cilindro continua girando, né, no caso aqui, ele vai deixar cair uma semente no solo, né? Vai lançar as sementes aí para o processo de condução, ok? Mais um aqui só para ficar mencionado é a questão do disco inclinado. Esse disco inclinado ele era muito utilizado em máquinas mais antigas, para fazer uma semeadura que é chamada semeadura em grupos. Essa eu nem comentei lá no início com vocês, que é o seguinte: quando você tem uma cultura que tem baixo poder de germinação, né, às vezes isso aí é comum onde, às vezes pequena propriedade, a pessoa vai plantando aquele milho crioulo, né, de anos em anos e tudo, então aquele material geralmente ele tem uma baixa capacidade de germinação. Então é comum você plantar aquilo em grupos, né? Você abre uma cova, por exemplo, e joga 3, 4, 5 sementes ali, e essa semeadura aí recebe esse nome, semeadura em grupos. Então esse disco, tá vendo que ele tem um orifício que é bem maior que as sementes, né? Então não entra só uma semente, entra um monte de sementes ali, ok? Então tá o exemplo aí de alguns mecanismos que não são tão utilizados hoje em dia, ok? E agora a gente vai falar aí sobre a questão da taxa de distribuição, né? Eu vou apresentar aqui duas taxas de distribuição que são bem simples. A primeira é a taxa de distribuição linear, que está simbolizada aqui por R subíndice SM, que é basicamente a gente pegar, dividir a vazão do dosador, né? Tá aqui a vazão do dosador, em litros por segundo ou sementes por segundo. Nós vamos dividir multiplicar pela densidade de sementes, que é o ρ subíndice B aqui, e pela eficiência do dosador, ok? Então, isso aqui tudo dividido pela velocidade. A parte de cima, o que que fica? Fica basicamente sementes por segundo. Vamos pensar aqui no mecanismo de disco horizontal perfurado, né? Então, você tem uma vazão aí de x sementes por segundo e nós vamos dividir pela velocidade de operação em metro por segundo. Então, isso aí vai nos dar a taxa de distribuição linear, sementes por metro, ok? Então, pessoal, só para ficar uma ressalva aqui, notem que quando a gente trabalha diretamente com sementes, né, sementes por segundo, ou seja, aqueles mecanismos que conseguem de fato individualizar sementes, que é o caso do horizontal perfurado, pneumático, a gente não precisa multiplicar pela densidade, né? No caso, se eu sei aqui quantas sementes por segundo, eu não preciso multiplicar pela densidade. Por que essa densidade está aqui? Se for o caso de sementes miúdas, certo? Às vezes a recomendação está em quilos por metro, né? Igual tá posicionado aqui, então a gente tem que ter esse cuidado, ok? Então, geralmente, semente miúda, a gente tem que saber essa densidade aí para calcular certinho aí a taxa de distribuição linear. Agora, a taxa de distribuição superficial, né? Ela é basicamente a gente multiplicar essa taxa de distribuição linear, né? Que é a RSM, pelo número de metros lineares que nós temos em um hectare, né? Então, esses metros lineares vai ser 10.000 metros quadrados por hectare dividido pelo espaçamento da cultura, né? Que aqui está chamado de W. Então, nesse caso aqui, nós temos a taxa de distribuição linear, ok? Por que aqui chama largura da semeadura ou da unidade, pessoal? Porque você pode utilizar
pensando aqui numa unidade que faz a distribuição, dosagem e distribuição de soja, você vai ter meio metro, né? Então, meio metro vai ser justamente o espaçamento entre linhas da distribuição. Ok? Agora, se for uma faixa de distribuição, certo? Se for uma máquina a lanço, por exemplo, a gente já usa a largura, de fato, da semeadura. Beleza? Então, aqui, basicamente, o que está sendo feito é isso. 10.000 dividido pelo espaçamento vezes a taxa de distribuição linear. Nesses dois próximos slides aqui, eu coloquei alguns exercícios, aí, alguns exemplos para vocês fazerem. Se fosse no caso da nossa aula presencial, a gente iria fazê-los no quadro. Só que aí vocês vão tentar fazer em casa e qualquer dúvida a gente tira aí na nossa reunião semanal, ok? Então tem aí, no caso, um distribuidor do tipo rotor vertical que está operando as seguintes situações, né? A gente tem aqui o volume de cada uma dessas células aqui é 9,3 cm3, a densidade das sementes é de 2 kg por litro. Nós temos aqui 8 células no rotor, está trabalhando com 10 RPM. A largura aqui, espaçamento entre linhas, no caso, é de 50 centímetros. E a velocidade operacional de 4 km por hora. Okay? Então, vocês vão basicamente aplicar aquelas equações, aqueles modelos aí. Ok? Isso aqui é a mesma coisa, um dosador pneumático, né, bem mais simples de fazer. Então, vocês vão calcular a taxa de distribuição também, né, linear e superficial. Ok? Passando agora para a parte de condução e deposição das sementes. Então, após dosada, essa semente ela deve ser conduzida até o solo, né? Bom, esses dosadores mais simples, né, dessas máquinas que a gente tem, eles são basicamente posicionados logo acima do tubo condutor. Então, assim que a semente deixa o tubo condutor, o dosador, o mecanismo dosador, ela já cai, né, aqui em queda livre até o solo, conduzida por um tubo, né? Então tem um tubo que conduz essa semente até o solo. Mas nada impede que a gente tenha sistemas, né, que façam a condução de forma pneumática, né? Aqui no Brasil, agora tá entrando, tem essas máquinas que eu já falei com vocês, né? Tem uma máquina, inclusive, da Roche, que ela faz a condução de sementes de forma pneumática para o solo já, né? Então, tem um exemplo dela aqui, acho que é mais fácil. Na Europa é muito comum essas máquinas dobráveis, né? O que essas máquinas têm de interessante? Porque quando você vai transportar elas na rodovia, você diminui muito a largura, né? Mas isso, né, faz com que a parte de mecanismos elas devem ser ah, mais flexíveis, né? Então essas mangueiras aqui, por exemplo, pessoal, elas estão conduzindo as sementes. A gente tem um mecanismo dosador aqui em cima, certo? Aqui desculpa, aqui é o reservatório, tem um mecanismo dosador e a semente dosada ela cai no solo aqui, ó, né? Então existe uma pressão positiva que insufla essa semente aqui no solo, né? Então isso é uma forma aí de condução da semente, né? Condução e também deposição. Nas máquinas a lanço a gente sabe que assim que que o material, que a semente é dosada, ela vai ser conduzida, né, por um mecanismo que tenha um efeito aí de lançamento, né? No caso, podem ser os discos duplos ou os discos simples, conforme a gente já detalhou na aula de fertilizantes, de máquinas para aplicação de fertilizantes e corretivos. E outra forma de conduzir e depositar sementes é por meio do canhão centrífugo. Bom, falar agora sobre os elementos para fechamento do sulco. Então, aquele sulco que foi previamente aberto, ele deve ser fechado, né, para cobrir a semente. E os elementos que fazem isso aí são os mais variados possíveis, né? A ideia basicamente é jogar solo, né, retornar com o solo para aquela posição inicial, né, fazer o processo de cobrimento da semente. Então, no caso, nós podemos ter aí alguns que são mais simples, ó, e inclusive são voltados apenas para o cultivo convencional,
Eu tenho aqui embaixo uma enxada, certo? É uma enxada, uma arte removedora, semelhante a uma iveca, que vai fazer o quê? Ela vai pegar o solo e retornar com ele, fazendo o processo de cobertura da semente. Esse que está aqui em cima, ó, são discos, né? Eu tenho um disco desse lado e tenho um disco do outro aqui, ó. Esse disco faz com que esse solo retorne, né, cobrindo aqui a semente, cobrindo o sulco que foi previamente aberto. Alguns elementos, inclusive, bem mais simples. Eu posso ter basicamente uma chapa metálica, né, recurvada, que faça o revolvimento do solo para dentro, né, que jogue solo fazendo a cobertura. Posso utilizar aqui, no caso, elos de corrente. No caso, esses elos de corrente eles são mais utilizados para semente miúda, viu, pessoal? Quando a gente tem uma máquina de distribuição que faz a distribuição em linha, só que de fluxo contínuo. Então, em cada unidade ali, eu tenho um elo de corrente que vai sendo arrastado, ele vai cobrindo a semente, ok? Só para curiosidade, às vezes o pessoal que trabalha com pastagem, né, ele vai fazer o processo de cobertura de semente, eles podem usar uma grade niveladora leve, fechada, e mais curioso ainda é que pode ser utilizado árvore. Às vezes a pessoa corta um galho de uma árvore, sai tracionando aquilo com o trator em cima da área e esse movimento é responsável, né, por, de forma eficiente, cobrir as sementes. Perfeito? Agora já no caso das máquinas, né, mais modernas aí, que trabalham com sementes graúdas, nós temos a presença das chamadas rodas aterradoras, que são as rodas em V, né? Então essas rodas em V, elas têm uma cambagem negativa, certo? O que é essa cambagem negativa? Deixa eu passar para o próximo slide aqui, ó. Essa cambagem, né, ela tem esse posicionamento aqui. A roda ela não é perpendicular à superfície, ela é ligeiramente inclinada, cada uma para um lado, certo? Então esse efeito aí faz com que, junto, né, se a gente olhar tanto pela parte de trás como por cima, essas rodas vão estar num formato de V, né? Por isso que elas chamam rodas aterradoras ou roda em V, certo? Então esse arranjo em V, ele acaba gerando ali uma tendência de voltar o solo para a superfície. Ela gera uma compreensão no solo, não, uma compressão no solo, de modo que ele retorne para a sua posição inicial. Ele pode ser utilizado tanto em situações de plantio convencional e também no plantio direto, ok? Então ele vai retornar com o solo para a sua posição original, ok? Falando agora sobre os elementos para compactação do solo, essa própria roda aterradora, essa roda em V, ela faz a compactação, né? Então ela tem duas funções. Na verdade, uma roda dessa tem várias funções na máquina. Ela vai controlar a profundidade da semente, vai fazer o processo de cobertura do solo, vai fazer também a compactação, ok? Porque o peso do carrinho que faz a distribuição de sementes já está apoiado em cima dessa roda, né? Então ela tem um efeito ali também de compactar as sementes, né? Aqui tem um outro modelo, né, que é uma roda de ferro, ó. Percebam que esse arranjo em V dela aqui, né, faz com que o solo retorne para sua posição original. Bom, pessoal, às vezes, né, é necessário uma compactação adicional, uma compactação mais próxima da semente. Então, nesses casos, pode ser utilizada uma roda compactadora adicional. Geralmente, essa rodinha que está aqui, vocês estão vendo, ó, ela é conhecida como compactador flutuante. Ela faz o que? Ela apresenta cobrir um pouco mais a semente, também produzir uma compactação na lateral, certo? Deixando, no caso, aí, a posição central, né, onde que vai ter a emergência da plântula ali, menos compactada. Então, geralmente esse sistema tem uma mola, né, que faz esse ajuste de pressão. Quanto maior a pressão nessa mola, maior a pressão no solo, maior vai ser a compactação, ok? Para as máquinas aí essa aqui que está apresentado para vocês é uma máquina de sistema convencional, plantio convencional, ela tem uma roda de ferro aqui, e essa roda ela vai ter a mesma função, chegar solo junto ao sulco que foi anteriormente aberto, e vai fazer também o processo de compactação, certo? Além de acionar o mecanismo dosador de semente e adubo,
além de controlar a profundidade. Então são várias funções, ok? E aqui outros tipos de roda compactadora que eu não vou detalhar muito aí não, né? Porque geralmente você utiliza isso aqui para algodão, algumas situações que são mais específicas. Quando se fala de semeadura direto na palha, pessoal, é necessário que a gente faça algumas adaptações na semeadura, né? E principalmente aí no que diz respeito à questão da palhada. Quando a gente tem uma cobertura na área, surge o problema de embuchamento, né? Porque os mecanismos e elementos que fazem a abertura de sulco, eles têm uma tendência de vir varrendo, né? Um efeito de rastel em cima da superfície, e a máquina pode acabar e certamente vai embuchar, certo? Então é necessário que antes de fazer a abertura dos sulcos, né, tanto para o adubo como para a semente, que aquela parte vegetal ela seja cortada. Então existe esse mecanismo, esse elemento, no caso chamado de disco de corte, de palhada, né, o bem sugestivo nome, ele antecede a atuação de qualquer um desses elementos, né? Então a gente nota aqui, ó, aqui temos, só para fazer uma revisão, ó, a botinha que faz a abertura do sulco para deposição do adubo, né, no caso a sulcadora. Aqui, ó, nós temos o disco duplo defasado para abertura e modelagem do sulco para deposição de semente. E aqui na frente, ó, essa máquina trabalha a frente dela para cá, né? Ela trabalha nesse sentido. Nós temos esse disco, ó. É um disco que tem as bordas afiadas e ele passa, né, fazendo o corte da palhada para abrir caminho para a passagem desses elementos que fazem a abertura de sulco, tanto para o adubo como para a semente. Então isso aí é essencial. Uma máquina você não consegue plantar em cima de um sistema de manejo direto do solo sem esse disco de corte. Existe uma diferença aí, pessoal. Vocês vão conseguir achar no mercado uma variação bem grande aí de discos de corte de palhada, cada um com uma função diferente, né? Então a gente tem o mais básico de todos, que é o disco liso, né? Então no caso, esse disco liso, a região de contato dele com o solo é menor. Vou pegar o pincel aqui. O disco liso ele vai ser retinho assim, né? Então a área de solo mobilizado pelo disco é muito pequena, né? Então esse disco aqui ele tem uma baixa exigência de carga vertical para penetração e também exige menos para ser tracionado pela máquina. Geralmente isso aqui a gente está falando uma mobilização de 3 centímetros, né? Agora, esses outros discos aqui, nós temos tanto a questão do disco ondulado, temos o disco corrugado, estriado, né? Temos algumas variações que eles são destinados a produzir uma maior movimentação no solo. No caso aí desses discos, essa movimentação chega a ser aí na faixa de 5 centímetros, né? Então esses discos promovem essa maior descompactação do solo, né? Essa maior mobilização, porém eles exigem mais em termos de força para tração e também maior carga, né? Você tem que ter uma carga vertical maior para conseguir fazer com que esse disco penetre no solo e ter também uma maior força para tracionar esses discos, beleza? Tem também, pessoal, um efeito aqui, o tamanho do disco ele pode variar, né? Então esse disco ele pode ser maior ou menor. Geralmente o disco maior ele embucha menos, ele tem uma chance de embuchar menos, só que ele precisa também de maior carga vertical. Passando agora aqui já para a parte final, né, do nosso tema, a gente precisa saber um pouco aí sobre recomendação, né? Então, a gente já falou de stand lá no início. Notem que eu tenho uma cultura que precisa aí de 60 mil plantas por hectare, né? Vamos falar de uma cultivar aí de milho, uma variedade de milho no caso, né? 60 mil plantas por hectare. É necessário jogar 60 mil sementes por hectare? Não, né? Por quê? Porque se eu jogar 60 mil sementes por hectare, nós teremos uma perda em função aí do lote de sementes, né? Do próprio lote de sementes,
questão de germinação, pureza, vigor, e também aquelas perdas que vão ocorrer naturalmente no campo ali, certo? Então é necessário conhecer as características desse lote de sementes para corrigir, né? Então a gente está falando aí de germinação, pureza e vigor, são os fatores mais comuns utilizados aí para correção da taxa de sementes, né, que deve ser distribuída. A gente deve ficar atento na embalagem, né, das sementes, porque tudo que a gente precisa está lá. Então, esse conhecimento de germinação, pureza e vigor vai permitir que nós façamos uma correção, né, para tirar essas perdas. Então, imagine aí, se eu tenho, nosso exemplo, de 60 mil plantas por hectare, para conseguir chegar nessas 60 mil plantas por hectare, nós vamos precisar distribuir, né, mais de 60 mil sementes por hectare. Por quê? Porque no caso aí, a gente vai fazer a correção logo logo, mas é que com essas perdas, né, a gente vai conseguir chegar nos 60 mil. Então é necessário fazer essa correção. E aqui é outro ponto que eu queria comentar, só adubo, né? O fertilizante também ele é recomendado aí em termos de quilogramas por hectare. Fica bem mais fácil a gente trabalhar essa ideia aqui por meio do exercício, por isso que eu estou passando mais rápido nessa parte. Então, a semeadora ela deve ser regulada, né, para atender essa demanda, tanto de taxa de distribuição de semente, como de fertilizantes. Perfeito? Então, vamos ver como calcular isso aí. Eu acho que a forma mais fácil a gente passar isso para vocês aí na forma de um exemplo, né? Então, nós temos aqui uma cultura de milho, onde nós queremos um stand final de 60 mil plantas por hectare. A recomendação de adubação é de 400 kg por hectare. O espaçamento entre linhas é de 90 centímetros. E aqui nós temos as características do lote de sementes, né? Germinação de 90%, pureza de 98% e vigor de 90%. Só para dar uma detalhada, pessoal, germinação é o quê? De 100 sementes, né? Quantas vão germinar? Né? Às vezes a semente, ela tá ali, ela não tem, tá dentro do lote, mas ela não tem potencial nenhum de germinação, né? Então tem como fazer isso aí por meio do teste de tetrazóleo, ou então fazer germinação, fazer essa avaliação no próprio campo, né? Muitos agricultores gostam muito de fazer essa avaliação já no campo diretamente, né? Então vai servir aí como parâmetro. Mas, utilizando-se aí do lote certificado de sementes, né, do valor que apresenta ali, não tem problema, né? Agora, em relação à pureza, é que naquele saco, naquele lote de sementes que você tem ali, às vezes algum percentual ali não vai ser semente, né? Vai ter alguma coisa ali que é semente de outra coisa, né? Fazendo a grosso modo aí, né? Pode ser semente de outra coisa, pode ser uma pedra, pode ser uma impureza, que vai ser contabilizada como uma semente, né? Então isso aí também precisa ser corrigida, né? Eu não me lembro muito sobre isso aí, mas existem limites, né? Para cada tipo de semente, existem limites de germinação, pureza e vigor, ok? Mas no caso aí estamos com uma pureza de 98%. E vigor é a viabilidade dessas sementes, né? Quando você planta no solo lá, quantas vão gerar uma planta final, né? Uma planta saudável depois, né? Então, esse mecanismo dosador de sementes, ele é um disco horizontal perfurado que apresenta 16 furos. Ele tem eficiência de 90% e nós temos aqui dois parâmetros que são importantes nesse processo, que é a patinagem da roda de acionamento e também o diâmetro da roda de acionamento, né? A gente vai ver como isso aí vai ser importante para nós, ok? Bom, o primeiro passo é calcular a taxa de semeadura necessária, né? Então, a gente vai pegar, nós desejamos ter 60 mil plantas por hectare, e nós vamos dividir, né? Fazer a correção. Quanto que é a germinação? Germinação é 90%, pureza 98% e o vigor 90%, né? Então isso aqui vai dar um valor de taxa de semeadura necessária de 75.500
585,79 sementes por hectare. Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação aqui, pessoal, um negócio meio bobo, né? Mas aqui a gente tinha plantas por hectare, né? Plantas por hectare, aqui nós temos sementes por hectare, né? Então serão necessários 75.586 sementes aproximadamente para formar um stand final de 60.000 plantas por hectare. Isso por quê? Porque ocorrerão as perdas, né, em termos de germinação, pureza e vigor. Então, essa aqui é a taxa de semeadura necessária. Agora, o próximo passo é calcular a quantidade de metros, né, lineares que nós vamos ter em um hectare. Acho que eu já passei essa ideia para vocês aqui, mas se eu tenho um quadrado, né, vamos imaginar aqui um quadradinho, 100 por 100, formando aí no caso um hectare, né, 10.000 metros quadrados. E vamos fazer o seguinte, se eu fizer aqui dentro desse quadrado 100 por 100, se eu plantar uma cultura com 1 metro de espaçamento entre linhas, quer dizer que esses 100 metros aqui, ó, ele vai ter uma divisão a cada 1 metro, né? Então nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter 100 linhas ao longo dessa dimensão e cada linha vai ter 100 metros de comprimento, né? Então, se eu pegar o comprimento de cada uma dessas linhas aí, nós teremos no final 10.000 metros, né? Então, se eu percorrer cada uma dessas linhas aqui, nós teremos 10.000 metros dentro de um hectare, ok? Se eu passar esse espaçamento aqui para meio metro, nós já vamos para 20.000 metros lineares por hectare, ok? Então, basicamente, essa ideia aí. Acredito que muitos de vocês já viram isso aí, né? Não tem necessidade de detalhar mais. Agora a gente vai saber a taxa de distribuição superficial. Desculpa, taxa de distribuição por metro linear. A gente tem que conhecer a taxa de distribuição por superfície e saber aqui a a quantidade de metros lineares em um hectare, ok? Aqui eu preciso saber o valor lá que eu já perdi aqui. 75.586. Então aqui 75.000. Setenta e cinco mil 585,79 sementes por hectare. Deixa sementes por hectare aqui. Dividido pela quantidade de metros lineares. No caso, né, eu nem fiz aqui, mas do exemplo nosso, nós temos aqui, deixa eu voltar, nós temos aqui 10.000 metros quadrados, dividido por 0,9. Então, teremos, acho que é 11.111,11 metros em um hectare. Então, nós vamos, no próximo passo, pegar e dividir, né, esse 75.585,79 dividido por 11.111,11, que é a distância aí, né, que nós temos dentro de um hectare, metros por hectare. Fazendo essa divisão aqui, vou fazendo ao vivo a coisa para vocês aqui, gente. Então, vou dar uma pausa aqui para usar a calculadora. Nós teremos aqui uma taxa de distribuição linear. Vou usar duas casas decimais aqui, 6,80 sementes por metro. Então, essa é a taxa de distribuição linear. Aqui temos um passo, temos um passo importante aqui, pessoal, que é o seguinte: a gente precisa corrigir esse número de sementes por metro, né? Essa taxa de distribuição linear precisa ser corrigida.
E por que ela deve ser corrigida? Ela deve ser corrigida em função da eficiência do mecanismo dosador e também da patinagem da roda de acionamento. Por quê? Esse mecanismo, boa parte das vezes, né, acho que eu até preciso voltar aqui, ó, o mecanismo dosador de sementes, né, o mais básico que a gente tem no mercado, aí hoje já tem acionado por motor hidráulico, motor elétrico, né, mas um que é muito utilizado aqui é o acionado por uma roda de terra, né? Então essa roda de terra, ela, na medida que a máquina é tracionada, ela ganha rotação e nós aproveitamos esse movimento, né, da roda para acionar o mecanismo dosador. Então, para fazer esse disco rotacionar aqui, a gente aproveita esse movimento, né? Então, a gente aproveita a potência e o movimento dessa roda para acionar esse mecanismo. Além do acionamento, essa roda aqui ela também serve para ajustar a taxa de distribuição, né? Imagine se eu tenho uma roda que tem 2 metros de perímetro, se ela faz uma revolução completa e o disco aqui de 16 furos faz uma revolução completa, nós teremos uma taxa de distribuição teórica de 8 sementes por metro, né? Que no caso é 16 dividido pelos 2 metros que essa máquina avançou, ok? Só que o que acontece? Essa roda ela apresenta uma ampliação de percurso. Nota que eu falei ampliação e não redução de percurso, né? Que no caso, ela, por ser uma roda tracionada, uma roda arrastada, ela vai ter uma situação em que ela translada mais do que rotaciona, né? Então, se a gente pegar aí que ela tem 2 metros de perímetro, a patinagem dela é negativa. Então, no caso, ela tem 2 metros, só que ela pode percorrer no terreno ali, vamos imaginar, 2 metros e 10 centímetros. Né? Então, ela percorreu uma distância maior do que ela, teoricamente, iria percorrer numa revolução completa. Então, isso é a patinagem. Esse valor ele precisa ser corrigido por quê? Porque na medida que essa roda deixa de ser acionada, o mecanismo também não vai trabalhar. Então a semente não será distribuída naquele momento. Então nós precisamos corrigir isso aí. E aquela equação que eu estava anteriormente lá, ela faz basicamente essa correção, né? Então nós temos aqui a taxa de distribuição linear, que é de 6,80 sementes por metro, nós vamos dividir pela capacidade de enchimento do disco, que nada mais é que a eficiência do dosador, que é de 90%, e a patinagem aqui de 5%. Então, nós vamos fazer essa correção. Ok? Então, capacidade aqui 0,9 vezes aqui, que vai ser 1 menos, 1 menos 0,05. Então, nós teremos aqui, deixa eu fazer as contas aqui, 6,8 dividido por 0,9 vezes 0,95. Então, nós teremos aqui 7,95 sementes por metro. Então, isso aqui é o seguinte, a gente vai ajustar a máquina, né? Em teoria, fazer uma regulagem de galpão para 7,95, porque ela vai perder 5% com a patinagem, vai perder 10% aí em termos de eficiência do dosador, e nós vamos chegar aqui nos 6,8 sementes por metro, ok? Então, essa é uma correção que é aplicada nesses casos. E finalmente aqui, para saber o espaçamento entre sementes, né, caso seja necessário, basicamente você vai dividir fazer o inverso aqui, 1 dividido pelo número de sementes por metro, né? Então vai dar aqui, se for no caso, pessoal, aqui a gente tem que utilizar a taxa não corrigida, viu? Vou tirar o C aqui. Então, 1 dividido por 6,8, a gente sabe aí o espaçamento entre sementes ao longo da linha. Só para fechar aqui, acabou que eu
tem no slide, mas se essa roda ela tem 70 centímetros, né, ela tem 70 centímetros de diâmetro, né, a gente pode considerar em 0,7 vezes π, ela vai ter aproximadamente, eu vou arredondar aqui, 2,20 metros de perímetro, né? Então, 2,20 metros. E uma volta completa dessa máquina vai ter que cair quanto, né? Então, se uma volta completa do pneu, a gente tem que 7,95 vezes 2,2. Então, vai dar 17,49 sementes por volta. Sementes por volta da máquina. Volta da roda, né, de acionamento. Ok, para a parte de fertilizante, pessoal, é basicamente a mesma ideia, que eu não vou detalhar muito, né? Nós vamos ter aqui o cálculo da quantidade de metros lineares em um hectare. Vamos passar aqui o próximo passo, que é calcular a quantidade de fertilizante por metro linear. Lembre-se que a recomendação é de 400 kg por hectare, nosso exemplo, 400 kg por hectare. 400 kg por hectare vezes 1.000. Esse 1.000 aqui, pessoal, é 1.000 gramas por quilo, viu? Então, isso aqui está fazendo a correção desse valor para gramas. E o L aqui é o 11.111, que diz respeito aí aos 90 centímetros de passamento. Né? 11.111,11 metros por hectare. Então, isso aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho, 400, vai dar 400 mil, dividido por 11.111, 36 gramas 36 gramas por metro, né? Aqui também é necessário fazer, pessoal, a correção, viu? A gente pode corrigir em função da patinagem da roda de acionamento, porque o mecanismo dosador de fertilizante ele também é acionado por essa roda, né? E ela está sujeita a patinagem, a gente tem que fazer essa correção, ok? Aqui eu já vou adiantar um pouco, partir para o tema de regulagem, né? Basicamente, essa regulagem, eu vou falar da semente, né, que a ideia é a seguinte, a gente vai calcular a taxa, né, de distribuição por meio da relação de transmissão. A gente sabe que essa taxa de distribuição linear, vamos colocar aqui a RSM, né, ela vai ser a vazão do dosador dividido pela velocidade. Então, conhecendo esses parâmetros, a gente pode brincar, né, com esses termos aí para chegar na taxa de semeadura linear indicada, né? E no caso desses dosadores que são mecânicos, né, que eu já dei como exemplo aqui, nós devemos pensar na relação de transmissão, ok? Como que a gente faz a variação da vazão do dosador por meio da mudança dessa razão de transmissão. Né? Vamos imaginar que aqui, ó, seja uma volta da roda e uma volta. Né? Eu tenho aqui o mecanismo composto por engrenagens e correntes, né, que acionam o dosador. Se eu tenho uma relação de transmissão aqui que seja de 1 metro para 1 metro, ou desculpa, de 1 para 1, quer dizer que a cada volta desse pneu, dessa roda de terra, né, nós teremos uma volta do disco de acionamento. Eu posso modificar esse sistema aqui de modo que a cada volta dessa roda de terra nós tenhamos aqui 2 voltas. Né? Então, nesse caso, nós vamos dobrar a taxa de semeadura. Então, isso aqui basicamente a regulagem está em cima disso aí. E vamos assumir aqui um exemplo, né, que essa roda tem um perímetro de 2 metros. Então, em uma revolução completa, ela vai deslocar, teoricamente, no terreno 2 metros. E se o disco tem 16 furos e deu uma volta, nós teremos uma taxa de distribuição de 8 sementes por metro. Agora, se a gente passar a relação de transmissão de 1 para 2, né, conforme já tinha exemplificado antes aqui, esse disco ele vai dar 2 voltas completas, enquanto a roda dá uma só. Então, a roda avançou 2 metros no terreno,
e o disco completou 2 revoluções, que no caso corresponde a 32 sementes em 2 metros. Então a taxa de distribuição ela foi dobrada, né? Ela foi para 16 sementes por metro, ok? Então, a forma da gente saber, né, no galpão, sem saber a informação, sem ter o manual da máquina, é conhecer o número de dentes, né, de cada uma dessas engrenagens envolvidas nessa transmissão de movimento. Tem já aqui uma coisa facilitada, né, que é o seguinte: o produtório do número de dentes das engrenagens motoras dividido pelo número de dentes do produtório das engrenagens movidas, né, o número de dentes das engrenagens movidas, é igual a rotação da primeira engrenagem movida dividido pela rotação da primeira engrenagem motora. Ok? Vamos fazer isso no slide anterior só para ficar claro aqui para vocês. Então deixa eu limpar isso aqui primeiramente. Vamos lá, número de dentes das engrenagens motoras, né? Nós temos aqui, ó, quem que é motora? Motora vai ser a que põe movimento no sistema, né? De onde que o movimento está vindo? O movimento está vindo aqui dessa roda de terra. Então, se a gente pensar, eu tenho aqui, ó, motora, essa aqui é motora, essa roda dentada 1 é motora, a roda dentada 2 é movida. A roda dentada 2 ela está no mesmo eixo que a roda dentada 3, certo? Que vai ser o quê? Ela vai ser motora dentro desse par aqui, ó. Então, essa 3 aqui é motora e essa 4 aqui é movida. Ó. Depois nós temos aqui um peão com 40 dentes e uma coroa com 30, né? Que é o quê? Motora e movida. Então, a gente pode, né, facilitar isso aí sempre analisando aos pares. Se eu tirar a engrenagem, tirar a corrente aqui, quem continua girando? Então, se eu tirar essa corrente, essa roda aqui continua girando, essa aqui vai parar. Então, é motor e movida. A movida ela depende do movimento da motora, certo? Então, vamos lá. Engrenagem 1 é uma engrenagem motora, ela tem 20 dentes, ok? A próxima motora no sistema é a engrenagem 3, ela tem 26 dentes. E a última engrenagem motora do sistema aqui, né, é o pinhão, que tem 40 dentes, né? Quais são as engrenagens movidas? As engrenagens movidas são as que sobraram, né? Então, nós temos a roda dentada 2 com 24 dentes, vezes a roda dentada 4, que tem 30, e a engrenagem coroa, que tem 50. Então, nesse caso aí, nós teremos, chamar de N menor aqui, N movida, e N motora. Então, vamos lá, fazendo essa conta aqui rapidinho. Nós temos aqui um valor igual, arredondando, né, 0,58. Né? Então, esse valor aqui é o N, eu vou chamar aqui N da MV, chamar de movida, e chamar o NMT aqui, que é da motora. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, só fazendo aqui a alteração, usar a propriedade reflexiva aqui, 0,58 MT. Isso quer dizer o seguinte, ó, que para cada rotação na roda de acionamento, né, que é a primeira motora do sistema, isso aqui é um detalhe importante, a gente tem que analisar a primeira engrenagem motora e a última engrenagem movida, viu, pessoal? Então, quer dizer o quê? A primeira engrenagem motora, ela está junto com a roda de acionamento. Assim como essas demais aqui, pessoal, sempre que a gente tem uma engrenagem fixa no mesmo eixo, elas vão ter a mesma rotação. Bem, então, isso aqui indica o seguinte, ó, que para cada revolução que eu faço na roda de acionamento,
né, o disco ele vai girar 0,58 vezes, ok? Então, essa roda aqui, ela tem, vamos usar os 2 métodos já utilizados anteriormente, né? Então, ela tem, a cada revolução, o disco gira 0,58 vezes. Então, vamos lá. 0,58 vezes. Se esse disco ele tem 16 furos, quer dizer que ele deixa, né, uma taxa de distribuição, aí, uma vazão de sementes teórica de 9,28 sementes por revolução. Então, cada volta completa, nós teremos aí a saída de 9,28 sementes do mecanismo dosador, né? Um valor médio aí. Se a gente sabe que a roda de acionamento fez uma volta completa, né? Ela percorreu teoricamente 2 metros no terreno, nós teremos então uma taxa de aplicação de 4,64 sementes por metro. Então, basicamente é isso que deve ser feito em termos de regulagem das semeadoras, ok? E na máquina, uma forma de fazer isso, né? Eu vou passar só um geral fechando isso agora, por meio da alteração, né? Então, as semeadoras comerciais, elas vêm com um monte de combinações possíveis de engrenagens que nós vamos poder substituir, poder trocar de acordo com a nossa necessidade. É lógico que essa mudança, né, pessoal, a gente deve sempre fazer também pensando no disco, né? Temos discos aí com diferentes números de células, então isso aí tem que ser analisado em conjunto, né? Mas na máquina a gente tem essas opções, é uma forma mais simples de fazer por meio disso aí. Então a própria máquina tem lá no manual e também fixado no chassi dela uma tabelinha que auxilia o agricultor a chegar nesses valores, né? No caso aqui, essa tabelinha dessa roda anterior aqui, dessa engrenagem anterior, então nós temos aqui, ó, essa é a engrenagem da roda e essa aqui é a engrenagem que eles chamam de engrenagem do eixo. Olha aqui, então se eu tenho uma engrenagem de 32 dentes na roda e uma de 18 no eixo, e se eu estou trabalhando com um disco de soja que tem 40 fileiras, né, distribuídos em, desculpa, tem 40 furos distribuídos em duas fileiras, então são 80 furos, nós teremos uma taxa de distribuição de 17,4 sementes por metro, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, eu tenho a engrenagem de 24 dentes na roda, a engrenagem de 18 no eixo. Se eu estiver trabalhando aí com um disco de 62 furos, eu teria uma taxa de distribuição aí de de 10,1 sementes por metro. Perfeito? Então essa tabela ajuda bastante, só que a gente tem que conferir, né? A gente não pode confiar cegamente não. A mesma coisa é feita para a questão do fertilizante, né? A gente vai variar a taxa de distribuição por meio da rotação dos mecanismos dosadores. A gente sabe que hoje um que é bastante utilizado, né, pela sua simplicidade, robustez, por ser compacto, é a questão do dosador helicoidal, e basicamente a gente trabalha variando a sua velocidade angular. Então essa velocidade angular ela também vai ser variada mediante a uma relação de transmissão, e nós teremos também aí a questão da tabela, né, que vai fazer isso, né? Então, tudo isso aí é tabelado para que a gente consiga chegar aí no valor de taxa de aplicação. Essa máquina aqui, ela tem, no caso, isso não é sempre, né, pessoal? Cada máquina tem um projeto, é lógico, mas ela tem aqui, ó, a engrenagem na roda. Essa engrenagem aqui, ela está acionando uma engrenagem que está por dentro, não essa maior aqui, ela está do outro lado. E essa engrenagem está no mesmo eixo que essa engrenagem que vocês estão vendo aqui, ó. Então tem a engrenagem intermediária 1 e a 2, e aqui em cima a engrenagem do dosador, né? Do eixo no caso. Então essa tabela ela remete justamente isso aí, ó. Então a gente tem a engrenagem da roda, engrenagem intermediária 1, engrenagem 2, a engrenagem do eixo. E aqui dentro dessa tabela que nós temos a taxa de distribuição superficial, em quilogramas por hectare. Se eu tiver equipado essa máquina aqui com, vou pegar aqui, ó, 21 dentes na roda, 26 na engrenagem 1, 18 na engrenagem 2, 24 na engrenagem do eixo, e nós estamos aí trabalhando então com espaçamento de 50 centímetros, a taxa de distribuição será de 151 quilos por hectare. Perfeito?
Existem vários outros sistemas para fazer isso, pessoal. Tem máquina, por exemplo, que tem esse esquema de pinheirinho, ó, que é como se fosse uma marcha de bicicleta mesmo. Isso aqui facilita bastante a regulagem, né? Geralmente hoje tem, né, uma busca por fazer isso aí, então a pessoa coloca uma caixa de transmissão bem acessível ali para que a pessoa não precise ficar entrando debaixo da máquina, enfim. Então isso aqui facilita bastante a troca de marchas, troca de relações de transmissão, e temos até as caixas de speedbox, né? O que é isso? É um transdutor de torque, né, que a gente utiliza para fazer aí também essa variação. Perfeito? Só brevemente aqui sobre taxa de semeadura variável, o que a gente tem que pensar hoje, né? Taxa de semeadura variável, mais uma vez eu vou colocar aquela equação, né? A taxa de semeadura por metro vai ser igual a vazão dividido pela velocidade. A velocidade dentro de um sistema, dentro de uma fazenda, né, de um processo de semeadura, ela tende a ser a maior possível, né? Eu falo maior possível, é a maior que garanta eficiência no processo. Então, o que é variado muitas das vezes, né, apesar disso aqui poder ser variado em conjunto, é a questão da vazão do dosador, né? Então, eu consigo variar a taxa de semeadura mudando-se aí a velocidade desculpa, mudando a vazão do mecanismo dosador. Então, eu quero uma taxa maior, vou aumentar a velocidade do mecanismo. Então, para isso é necessário que a gente conte aí com motores, ou seja, motor hidráulico ou motor elétrico em cada um dos dosadores. Então, dessa forma fica mais fácil, né, fazer essa distribuição com taxa variável. Eu quero uma taxa maior, vamos pegar aqui no exemplo da equação, né? Se eu estou com 10 sementes por metro, então eu estou aqui, desculpa, o dosador está com uma vazão de 10 sementes por segundo, e a velocidade aqui está 1 metro por segundo, só para simplificar. Então aqui está caindo 10 sementes por metro. É isso? Se eu quero dobrar essa taxa, né, essa vazão aqui ela vai ter que ser dobrada. Então o motor elétrico ele vai ser acionado com uma velocidade maior para que corresponda aí a uma vazão de 20 sementes por segundo, que vai dobrar para 20 sementes por metro a taxa de distribuição. Isso aí, pessoal, estou falando isoladamente da vazão, mas a velocidade, dependendo do sistema, ela pode trabalhar em conjunto, né? Às vezes o terreno não contribui, você reduz um pouquinho a velocidade do trator, mas a vazão ela continua operando para manter aquela taxa, né? Então esse sistema, o algoritmo, ele sempre está pensando nisso aqui, ó, variando conjuntamente a vazão e a velocidade, né? Vai fornecer uma vazão de acordo com a velocidade do trator, ok? Para manter a taxa que você quer, né? Se for a taxa que a gente está falando que é a taxa variável, né? Vai seguir aqui o motor elétrico, né? Ó, fazendo acionamento, aqui já tem um motor hidráulico. Então hoje são muitas possibilidades aí para fazer essa taxa de semeadura variável, né? Eu coloquei aqui 2 vídeos, eu recomendo vocês verem. Hoje a gente tem não só de fazer taxa de aplicação variável, mas fazer o híbrido variável também. Já tem máquina que planta 2 variedades ao mesmo tempo. Então, se você tem zonas com diferentes aptidões para um híbrido A ou para um híbrido B, a máquina consegue variar isso aí, né? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí. Bom, pessoal, agradeço aí a vocês, certo? Eu peço desculpas porque essa aula ficou a maior de todas, né? Deixa eu conferir o tempo aqui, mas quase 2 horas, né? Mas de acordo com o que eu já falei com vocês, eu tenho trabalhado dessa forma. Vocês podem desmembrar esse vídeo, assistir da forma que acharem mais conveniente, né? E na reunião semanal a gente tira eventuais dúvidas aí que tenham ficado, ok? Muito obrigado.